Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Que a graça do Santo Espírito de Deus possa entrar no nosso coração, moer o nosso coração, fazer morada verdadeira, conceder a nós, em cada momento que nós temos, de estar na sua presença, nos fortalecer e saber que o dia seguinte chega e lá nós temos que manter todo o fervor, toda a forma de se manifestar de Cristo em nós. Amém? Se vocês puderem, por gentileza, abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 14. Gostaria de falar um pouco a respeito. Eu não, né? Não falo nada. Que o Santo Espírito de Deus possa tocar em nossas vidas e no nosso coração. Jesus, o sacrifício perfeito. Será que foi mesmo? Não temos nenhuma dúvida. Ele foi o sacrifício perfeito. Versículo 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, ou seja, doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz a comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho, falando que, ó Deus, a tua vontade para se fazer. Como acima se diz: o sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, aos quais oferecem segundo a lei. Então disse: eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim como os sacerdotes aparecem cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único só sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus ou à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ou seja, o estrado dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Feche seus olhos por um instante. Deus Altíssimo, soberano e eterno, eu te agradeço que as palavras que eu realmente venha pronunciar, meu Deus, com reverência, com amor e com gratidão, seja as tuas palavras, e que teu Santo Espírito tome a condução e cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Você que está na live, gostaria de acompanhar, fique atento com a sua palavra, porque verdadeiramente Jesus, realmente o sacrifício perfeito. Uma nota: na Páscoa judaica, que é Pessach, era uma festa incluída
incluía, ou seja, o sacrifício de um animal jovem. Jesus, quando foi para o sacrifício, era jovem? Era jovem. 33 anos ele era jovem. Então ele foi como sacrifício. Tudo determinado pela palavra e pela graça que o Senhor colocou. Então, a celebração acontecia na primeira lua cheia da primavera. Ou seja, no primeiro mês do Abib ou Nissan. Mas o que nós queremos dizer? Que hoje o sistema levítico ele era realmente uma sombra das coisas futuras, mas apontava para Cristo, porque o sacrifício não era suficiente. A repetição do sacrifício revelava uma limitação, apontava para Cristo. Mas Jesus veio para cumprimento perfeito e eterno. O sistema realmente era insuficiente, nós podemos ver lá no versículo 1 ao 4. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, nunca pôde com os mesmos sacrifícios aperfeiçoar o que delas se aproximavam. E aí nós vamos ver em 1 Reis, no versículo, ou seja, no capítulo 62, e o rei de todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. E no 63 ofereceu então Salomão de ofertas pacíficas o que sacrificou para ou seja, a inauguração do templo, na qual o pai dele se colocou, 22 mil vacas, pode estar na sua Bíblia, 22 mil bois, e 20 mil ovelhas. Então, vocês podem observar que tudo isso foi feito por quê? Por todos os que estavam ali, que eram frequentadores. Eles ofereceram aquilo com animais que não se acabava, não tinha, como se diz, não tinha lugar nem para se colocar esses animais. E desta maneira, todo esse tipo de sacrifício, eles não eram suficientes, porque faltava alguma coisa. Nós sabemos que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Então, o sangue dos animais não eram suficientes para isso. Os sacrifícios eram repetitivos, a consciência de culpa permanecia, e o sangue dos animais não podiam remover os pecados. Nenhum esforço humano ou sistema religioso pode salvar. Pode salvar. Precisamos de algo, ou seja, alguém perfeito e definitivo. Em João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava identificando com o Cordeiro de Deus, um termo que remete ao sacrifício de um cordeiro na antiga tradição judaica, para a qual a figura de Jesus central no cristianismo. Então nós podemos ver que o que faltava verdadeiramente algo na qual o Pai já havia concedido. Se tudo aquilo que se fazia com muitos animais, quase que frequentemente no tabernáculo, ou às vezes uma vez por ano para limpar os seus pecados, isso não era o suficiente. Agora, em resumo, o que tira o pecado do mundo, num evento importante no início do Evangelho, que João acaba de citar, é reconhecer a figura messiânica que viria a realizar a redenção do pecado. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Eis que aqui estou, para fazer, ó Deus,
a tua vontade. Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas no Salmo 40, versículos 6 a 8. Sacrifício e oferta não pedistes, mas abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Ela rejeita antigos sacrifícios e oferece a si mesmo. Pela vontade de Deus somos santificados pelas ofertas únicas do corpo de Cristo. Mas em tudo que fazemos e tudo que remetemos ao Senhor, nós podemos observar que diante de tudo isso, nós temos um só propósito e objetivo. Ele nos deixou a incumbência de sermos obedientes. O nosso sacrifício, ele não é sacrifício, ele é uma coisa que nós temos que incumbir dentro de nós, todos os dias. Às vezes nós temos vontades que extrapolam as coisas, e que se você determinar, através da graça e da sabedoria que você tem na comunhão com o Senhor, você supera isso. Às vezes a vontade nos remete lá para fora, mas o Espírito Santo nos remete para o Senhor. E que essa graça e que essa sabedoria, só através do Espírito Santo Ele pode dar. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Nós sabemos muito bem que em Romanos 8:1, portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. A condição para a liberdade da condenação é estar em Cristo Jesus. Isso significa ter fé verdadeira no Senhor Jesus. Nós somos chamados para viver com quem? Com quem foi ou seja, que foi comprado por um alto preço. Em Isaías 53:1, a palavra nos remete para, ou seja, 53:1 ao 12. Quem que deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante a ele, como raiz, em uma terra seca, nada tinha de beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência para que nós desejássemos. Isaías remeteu tudo isso, mas nós sabemos que hoje nós pintamos um Jesus bonito, de olhos verdes, cabeludão, forte, musculoso. Não é nada disso, minha gente. Jesus não tinha nenhum problema relativo à parte física dele. Ele tinha verdadeiramente a comunhão espiritual, da qual veio nos remeter, e veio nos direcionar, e veio nos dirigir, e veio falar para cada um de nós, que nós temos que ser fiel até o fim, porque se nós formos fiel até o fim, nós iremos, sim, gozar das coisas que Ele nos deixou como herança. E assim, Ele foi oprimido, afligido, não abriu a boca como cordeiro, foi levado ao matadouro como ovelha que muda perante os seus tosquiadores. O puseram na sepultura com os ímpios. E aqui fala da palavra por profecia. E com o rico da sua parte, ainda nunca cometeu injustiça, ou seja, nunca que cometesse injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar com a sua alma. Se pusesse a expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, com bom prazer o Senhor prosperará na sua mão. Pois então, meus irmãos, em Isaías, ele, no capítulo 53, ele declara tudo que era a profecia do Messias que viria. E mesmo assim, ele foi rejeitado. No domingo passado, ou seja, no domingo antes da sua morte, ele foi exaltado como
Bendito aquele que vem a Hosana nas alturas. Mas, no dia do julgamento dele lá, Barrabás foi liberto e ele foi condenado por aquele mesmo povo que disse Hosana. O Antigo Testamento aponta para Jesus como o Cordeiro perfeito. O seu sacrifício único e eficaz é suficiente. Você tem confiado que Jesus está na sua vida como sacrifício perfeito? Está descansando você na graça e tentando justificar pelas obras? Você está vivendo hoje com certeza em Cristo? Você é plenamente perdoado e aceito? Isso está acontecendo comigo e com você? Faça uma reflexão daquilo que você tem feito para o Senhor, daquilo que você tem se projetado para Ele. Você tem sido um bom filho, você tem sido obediente, você tem sido uma pessoa amorosa na sua casa, seus amigos, no seu dia a dia. Pense com você. O Cordeiro morto ressuscitou. E agora Ele está vivo, reinando, intercedendo por nós. Porque por meio de um só sacrifício, Ele nos deu acesso eterno à presença de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, deixe o altar e abrace a cruz. Não para morrer com ela, mas para viver por ela. Jesus é e sempre será o sacrifício perfeito. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.